Olá, eu sou Letícia Cardoso, repórter de economia, e esse é o quarto ano que eu venho te mostrar o passo a passo de como fazer a sua declaração do imposto de renda sozinho. A princípio, o prazo final para entrega é no dia 31 de abril e a restituição será feita a quem tiver direito em 5 lotes, assim como aconteceu no ano passado. O primeiro pagamento acontece no último dia de maio e o quinto no último dia de setembro. Ainda estamos vivendo um momento de pandemia, né? A chegada do coronavírus no Brasil já completou um ano e de lá para cá a vida de muitas pessoas sofreu pelo menos algum tipo de mudança. Alguns perderam o emprego, outros tiveram contrato de trabalho suspenso ou a jornada e o salário reduzidos. Alguns informais tiveram uma queda expressiva nos rendimentos. E é claro que isso interfere na prestação de contas com a Receita Federal. É que nem todo mundo precisa fazer a declaração do imposto de renda. Você só vai ser obrigado se tiver recebido em 2020 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis. Ou ainda, se você recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Também precisa enviar a declaração quem possuía bens em 31 de dezembro de 2020, como um imóvel, por exemplo, com valor acima de R$ 300 mil, quem passou a morar no Brasil e estava morando até a virada do ano, e quem teve renda bruta anual relativa à atividade rural acima de R$ 142.798,50. Lembrando ainda que estão incluídas as pessoas que fizeram investimento em renda variável. Se você realizou qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, independente do ganho que você teve, você vai ter que dar satisfação para o leão agora. Agora tem uma novidade: quem recebeu o auxílio emergencial e teve outros rendimentos tributáveis no ano passado em valor anual superior a R$ 22.847,76 também vai precisar declarar. Essas pessoas terão que devolver o valor recebido indevidamente através do próprio imposto de renda. Eu sei que isso aqui gera dúvidas, então vamos lá. Nem todo mundo que recebeu o auxílio precisa declarar. Vamos supor que você estava desempregado e teve acesso ao benefício sem ter qualquer outro tipo de renda. Você não precisa declarar. Agora, se você é um trabalhador informal, autônomo, por exemplo, que recebeu o benefício e no fim do ano conseguiu retomar suas atividades, acumulando mais de R$ 22.847,76, você então precisa declarar o imposto de renda e devolver o valor do auxílio. Ocultar essa informação é ilegal e pode ter consequências graves. E uma dica: mesmo que você não seja obrigado a fazer a simulação, é possível que você tenha algum dinheiro a receber relativo a impostos que foram descontados no ano passado. Então prepare a sua documentação, reúna os informes de rendimento do seu trabalho, do banco, separa aí também os recibos de gastos com saúde e educação, que a gente finalmente, depois dessa introdução toda, vai começar agora o passo a passo. O primeiro passo é decidir por onde você quer fazer o seu imposto de renda. Acessando então o site da Receita, como a gente vê aqui, você vê logo um banner chamado Imposto de Renda 2021, então você vai clicar. Clicando nele, você tem acesso às opções para você fazer o seu imposto de renda. Você pode tanto fazer pelo aplicativo, online, pelo canal Meu Imposto de Renda no ECAC, ou pelo programa mesmo. E é essa opção que eu vou escolher aqui. Então vamos lá. Clicar em Windows, porque é o sistema operacional aqui desse computador que eu estou utilizando, fazer o download para utilizar. Antes era necessário baixar o Java além do programa. Agora ele já vem embutido, então fica muito mais fácil. E os indecisos podem ficar tranquilos que é possível transitar entre as plataformas quando você quiser. Eu posso, por exemplo, começar a fazer minha declaração no aplicativo e terminar no notebook, que tá tudo certo. Só mais uma observação: você não pode usar o programa do ano passado, tá ok? Aproveita e comenta aqui embaixo qual foi a forma que você escolheu para fazer o Imposto de Renda 2021. Então vamos lá. Abrindo o programa aqui, eu tenho acesso logo às novidades desse ano. Eu quero chamar a atenção para o informe de e-mail e do número do celular.
A Receita só vai entrar em contato com você para dizer que tem alguma mensagem lá na sua caixa de entrada do ECAC. Jamais eles vão te pedir qualquer dado por telefone ou e-mail, nem enviar links. Com mais gente usando a internet com maior frequência, os golpes virtuais cresceram muito. Então, por favor, não clique em nenhum link porque pode ser uma cilada. Sempre busque os canais oficiais de atendimento da Receita Federal. A outra novidade que eu quero destacar é a declaração pré-preenchida, que funciona como um tipo de rascunho da sua declaração. A Receita reúne informações com empresas com as quais você se relaciona e apresenta na declaração para você só fazer uns ajustes finais. Isso ajuda a evitar erros e ainda economiza tempo. Esse recurso não é novo, ele existe desde 2014, mas era oferecido apenas a pessoas que tinham o certificado digital, que é uma espécie de senha criptografada que é paga. Então quase ninguém tinha. Agora você pode acessar a declaração pré-preenchida de forma gratuita através do ECAC por meio de CPF, senha e autenticação de 2 fatores. Ah, e uma coisa, se você tiver um filho como dependente, os dados dele não vão aparecer de forma automática aqui. Ele precisa te dar uma procuração que pode ser gerada pelo próprio site da Receita Federal. Logo aqui na tela inicial, a gente pode selecionar como a gente deseja fazer a nossa declaração. Você pode iniciar importando a declaração de 2020, clicando aqui, que também acelera o processo. É mais fácil, porque os seus dados já aparecem aqui e você faz os ajustes relativos ao ano passado. Mas eu vou clicar em Nova, porque eu quero mostrar para vocês como fazer uma declaração do zero. Você também tem aqui uma aba em preenchimento, onde fica guardada a sua declaração se você decidir começar em um dia e terminar em outro. Então, vamos lá? Nova. Eu vou colocar aqui um CPF e um nome de mentirinha, só para a gente fazer essa simulação do passo a passo, tá? 670... 138, 340, 84. Logo nessa tela de início, primeiro passo é clicar em identificação do contribuinte. Aqui você vai preencher todas as suas informações. Como eu estou começando a fazer uma declaração, eu não vou corrigir nada, é a primeira vez, eu vou clicar em declaração de ajuste anual original. E aí vou preencher aqui a data de nascimento, título eleitoral, se eu tenho cônjuge ou não, qual que é o meu endereço. Então vamos fazer aqui só para vocês irem acompanhando. Eu posso acrescentar aqui também um número de celular, que é o que eu falei para vocês. E aqui embaixo tem a natureza da ocupação. Então, eu vou abrir aqui, eu vou procurar a ocupação, vou colocar empregados de empresa do setor privado. E vamos supor, vou procurar aqui algo que se aplique a mim, né? Profissional, jornalista e repórter. Pronto. Preenchi isso. A próxima aba aqui é de dependentes, que é um filho, enteado com menos de 21 anos, 24 se estiver estudando, ou ainda uma criança que você tenha guarda judicial. Por exemplo, quando uma avó tem a guarda do neto ou do neta, é preciso informar o CPF deles, independente se se trata de um bebê ou então de um adolescente. Agora, um detalhe que faz muita gente cair na malha fina.
Se você não declarar a renda do dependente, você tem essa probabilidade aí de ser pego pela Receita Federal. Se ele tem qualquer tipo de rendimento, seja fruto de um estágio ou mesmo se trabalhou como informal, entregando lanches por aplicativo, por exemplo, é preciso contabilizar esses ganhos e colocar lá na ficha de rendimentos tributáveis. Aí cabe uma análise. Se o seu dependente tem renda, talvez nem seja interessante colocá-lo como dependente na sua declaração. Isso só vai ser vantajoso se ele tiver tido gastos muito altos em 2020 com os quais você tem arcado. A próxima aba aqui é a aba de alimentandos. Aqui você vai preencher os dados da pessoa para quem você paga pensão alimentícia, determinada pela Justiça, como um filho, uma ex-esposa, ex-marido. Voltando a falar da pandemia, muita gente precisou de ajuda financeira da família para se manter no ano passado. Como isso é algo informal, não pode entrar na sua declaração do imposto de renda. Então, para acrescentar, como nas outras abas, só clicar em novo, colocar se a pessoa reside no Brasil, colocar aqui o CPF, eu tenho alguns anotados, vou fazer uma simulação aqui para vocês verem. E pronto. Depois a gente vai aqui para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui entra tudo que você recebeu ao longo do ano passado da empresa onde você trabalha. Se você mudou de emprego, tem que fazer 2 entradas porque o CPF dessas empresas é diferente. Muita atenção na hora de digitar os valores, porque se você sem querer inverter 2 dígitos, você já cai na malha fina. E se você foi demitido no ano passado, tem que pedir o informe de rendimentos para a sua última empresa para saber quanto que você recebeu até ser desligado, para ver então se você está enquadrado naqueles critérios de obrigatoriedade que eu falei lá no início desse vídeo. A próxima ficha são rendimentos tributados recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui entram rendimentos recebidos, por exemplo, por autônomos, como um médico que recebe dinheiro direto de um paciente e não de uma empresa. Nessa aba aqui também entram os rendimentos recebidos de aluguéis e do exterior. É possível importar os dados do Carnê-Leão, porque aí já facilita e te agiliza também. Rendimentos isentos e não tributáveis. Esse é o caso de bolsas de estudo ou da própria poupança. Você tem que colocar aqui os rendimentos que teve ao longo de 2020 e não o saldo completo, tá bom? Aqui também entra o valor do saque emergencial do FGTS e da aposentadoria. Vou fazer aqui uma simulação para vocês. Procurar aqui ganho com a poupança. Caderneta de poupança, código 12. Beneficiário é o titular, já aparece aqui o seu CPF. O CNPJ vai ser o CNPJ do seu banco e o valor. Pronto, tá ok? Tá tudo certo. Ao informar o recebimento da aposentadoria, da reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes maiores de 65 anos, o limite da parcela isenta será calculado pelo próprio programa e os valores excedentes serão automaticamente transferidos para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos por pessoa jurídica. Vamos para a próxima ficha, então, que são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Nossa, que é isso? Que nome grande? Pois é, aqui entram alguns rendimentos de aplicações que você tem. Por exemplo, suponha que você tem aí 3 investimentos em CDBs diferentes e esses rendimentos podem ser declarados aqui juntos. No campo do CNPJ, você tem que preencher o dado da corretora ou do banco onde o seu dinheiro está aplicado. Na próxima ficha de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa, esse é um campo aqui para você declarar aquele dinheiro que está numa disputa judicial. Por exemplo, se eu entrei na justiça contra uma empresa onde eu trabalhei, que não quitou todos os compromissos comigo, então eu estou requisitando um valor aí a receber. Eu tenho que colocar aqui para depois, quando eu finalmente receber esse dinheiro, a Receita não achar que eu estava ocultando algum tipo de rendimento, para que eu não caia na malha fina depois.
Partindo então para os rendimentos recebidos acumuladamente, esse é aquele dinheiro que você recebeu de uma vez só. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no ano passado, porque eu acho que ele é muito claro. Eu tenho um inquilino que está me devendo vários aluguéis. Ele não me paga aí tem vários meses, mas aí ele finalmente conseguiu um emprego em 2020 e me pagou de uma única vez. Ao colocar nessa ficha, a Receita entende que esse valor alto que eu recebi é relativo a um longo espaço de tempo e me cobra menos imposto por isso. Na parte de imposto pago ou retido, eu tenho que colocar todo tipo de imposto que eu paguei ao longo do ano passado. Eu preencho aqui para não ter que pagar duas vezes. Na aba de pagamentos efetuados, aí que você vai colocar todas aquelas despesas com médico, plano de saúde, educação minhas e dos meus dependentes. É importante guardar o recibo de tudo por 5 anos. Se forem despesas com curso de inglês, balé, por exemplo, essas atividades complementares, você não pode declarar aqui. Para gastos com educação, só vale colocar escola, faculdade e algum tipo de especialização. Se você foi num médico particular e pagou uma consulta, pegou um reembolso, né, com plano de saúde, você tem como colocar isso aqui na sua declaração. Vamos lá. Vamos supor que eu fui num médico, eu coloco aqui o CNPJ o CPF, aliás, desculpa. CPF do profissional. Coloco o nome. E o valor pago. Vamos supor que a consulta foi R$400. Mas eu tive 90 reembolsado pelo meu plano de saúde. Então, eu coloco aqui no valor reembolsado R$90. Pronto. Eu posso ainda fazer uma outra simulação aqui relativa à educação. Coloco aqui instrução no Brasil. É uma despesa comigo mesma. E eu coloco o CNPJ da instituição. Por exemplo, da faculdade que eu tô cursando ou da escola mesmo. O valor pago aqui, vamos supor que as minhas mensalidades foram de R$500 e eu comecei, né? Não comecei no início do ano. Então, eu paguei R$5.000 no ano passado. Ok, pronto. Já tá aqui certinho. Nas doações efetuadas, eu coloco aqui as doações que eu fiz ao longo de 2020 para instituições reconhecidas. O valor máximo dedutível é de 6% do seu imposto devido. Mais uma vez, se eu ajudei alguém da minha família, fiz alguma outra doação informal, isso aqui não entra, tá bem? Tem também como você fazer uma doação diretamente na declaração. E aí é de um percentual menor. Vai estar aqui, ó, o valor disponível da doação vai aparecer aqui para você e você decide se você vai doar para um fundo nacional, estadual, municipal e faz a sua doação direto da declaração. Na aba de bens e direitos, você tem que colocar aqui todos os bens que você tem, como casa, carro próprio, o saldo disponível na sua conta em 31 de dezembro, os valores que você tem investido. Essa aba é para todos os seus patrimônios. Inclusive, se você investe em Bitcoin ou em algum outro criptoativo. Tem um código específico para isso esse ano, que é 81, 82 e 89. Então, você clica em novo, procura o código do que você quer declarar. Vou até mostrar os códigos novos aqui para vocês. 81 é especificamente para Bitcoin, 82 para outras moedas digitais e 89 para demais criptoativos. Tem também os fundos de investimento que estão aqui nessa aba.
um apartamento ou uma casa, por exemplo. Vou colocar aqui um apartamento para a gente fazer uma simulação. Tem essa parte de inscrição municipal, você coloca os dados do seu IPTU, coloca a data da aquisição. Na discriminação, você explica o que está acontecendo com o seu imóvel. Isso é muito importante, a gente manter o maior número de informações aqui na sua declaração do imposto de renda, porque se tiver algum tipo de inconsistência, o pessoal lá da Receita vai analisar a sua explicação antes de te chamar, antes de você cair na malha fina. Então, sempre explique direitinho o que está acontecendo. Você vai colocar também o endereço, a área do imóvel e a situação em 31 de dezembro de 2019 e a situação em 31 de dezembro de 2020. Se eu comprei esse imóvel no ano passado, esse valor em 2019 vai ficar zerado. O que vai mudar é o valor de 2020. Mas em 2020 eu não vou colocar o valor total do imóvel, do meu apartamento, por exemplo. Eu vou colocar apenas o valor que eu já paguei. Se eu paguei uma entrada de R$80 mil, o valor do imóvel então vai ser a soma de R$80 mil mais os gastos com legalização, escritura, despachante, certidões e as parcelas do financiamento que eu paguei em 2020. Agora, se você possui uma casa comprada há muitos anos, o valor declarado é o valor pago, tá? Mesmo que esse imóvel tenha se valorizado ao longo do tempo. O que você pode acrescentar aqui é o valor gasto com obras. Por exemplo, você fez alguma reforma, pintou, tem os recibos e as notas fiscais, então você pode acrescentar aqui e colocar nesse campo aqui de discriminação o que é esse valor a mais. Na parte de dívidas e ônus reais, você vai colocar todas as suas dívidas, mesmo que você esteja em dia com as parcelas. Por exemplo, tem um empréstimo ou então um financiamento de um carro, você vai colocar aqui. Lembrando que nessa parte não entra financiamento de imóvel, porque o imóvel não é seu até você terminar de quitar. Então, tem as opções aqui, você abre, tem os códigos, você coloca tudo direitinho de acordo com a sua dívida. A parte seguinte é um espólio. O espólio eu não costumava comentar aqui no vídeo do imposto de renda, mas é uma parte para você fazer uma declaração de alguém que já faleceu. É como se você informasse a Receita Federal que o contribuinte não vai mais existir nos próximos anos. E aqui eles acrescentaram uma parte chamada sobrepartilha. Esse ano é novidade. O que é isso? Se tem algum bem que ficou aí da justiça anos e anos até que fosse decidido com quem ia ficar, antigamente você precisava fazer uma declaração retificadora final de partilha e enviar. Agora não precisa mais, é só você colocar aqui nesse campo de sobrepartilha. Você não precisa fazer uma retificadora nesses casos. A próxima aba é doação a partidos políticos e candidatos. Se você acreditou em algum candidato, topou apoiar as ideias dele, fez algum investimento aí na campanha, você pode colocar aqui. É sempre importante colocar o CNPJ dele. Seja candidato, seja partido político, todos têm CNPJ, tá bem? Depois de preencher tudo na sua declaração do imposto de renda, você então decide se você vai optar pela declaração completa ou simplificada. Na completa, você abate aqueles gastos com médico, educação. Já na simplificada, você vai reduzir um valor fixo do rendimento tributável, que são 20%. A minha dica é que você preencha tudo da melhor maneira possível, da maneira mais completa, para ver no final o que vale a pena de fato. Aqui no canto inferior esquerdo, você vai ter uma noção do quanto que você tem a pagar ou do quanto que você tem a receber e vai poder ver o que é mais vantajoso para você. Posso escolher por deduções legais, que é a completa, ou por desconto simplificado, que é a declaração simplificada. Por último, aqui a gente tem as pendências. Como eu não fiz, uma declaração completa, aqui eu fiz só uma simulação bem rápida para vocês, apareceu um monte de pendência aqui. Tem várias exclamações vermelhas, amarelas. Então, isso aqui é tudo que está errado na minha declaração a princípio, que eles detectaram. Se eu clicar
em cima aqui, ele já cai na ficha onde eu tenho que fazer a mudança. Então facilita. Verifique sempre as suas pendências antes de você enviar a sua declaração. E esse ano também tem uma novidade com a popularização dos bancos digitais. Além de receber restituição, se esse for o seu caso, em conta corrente, conta poupança, você vai poder colocar aqui uma conta de pagamento. Agora, se você tem algum tipo de imposto a pagar, você vai ter que emitir o DARF e pagar, acertar suas contas aí com a Receita Federal. Esse vídeo te ajudou? Então compartilha com seus amigos para que esse passo a passo possa chegar a mais pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou procurar responder. Além disso, toda semana eu estarei no canal do YouTube do Globo, no Facebook e no LinkedIn, ao vivo, para tirar as dúvidas do imposto de renda. Te espero! Até lá!